Paris-Roubaix 2021, no calor da emoção, um momento histórico, porque após 125 anos de história, a primeira edição Paris-Roubaix feminina, e foi uma prova simplesmente incrível em todos os aspectos. Essas são as principais informações da prova feminina: 116,4 quilômetros, 17 sessões de paralelepípedo que somavam 29,2 quilômetros de sessões de paralelepípedo torturantes, 2 CMD, que setores 5 estrelas. Os trechos de paralelepípedo eles são classificados de 1 a 5 estrelas, sendo 1 o mais fácil, 5 estrelas os trechos mais difíceis. Essas são as principais informações. Qual era a estratégia da Trek Segafredo, segundo Deignan, na entrevista após a corrida? A Deignan, a atleta da Trek Segafredo, ela era a terceira atleta na lista de prioridade de vitória. Então, nesse momento, onde elas entravam na primeira sessão de paralelepípedo, faltando 80 quilômetros para a linha de chegada, ela estava trabalhando para a equipe. Qual era a estratégia? Força o ritmo logo na primeira sessão de paralelepípedo, tenta abrir um gap e sustente esse gap pelo maior tempo possível. Enquanto ela tivesse esse gap, as atletas que estavam no grupo perseguidor da Trek, elas não precisariam trabalhar, como a Longo Borghini, que provavelmente era a capitã da equipe. A questão foi que a Deignan, ela sustentou essa diferença. Primeiro que ela abriu uma diferença que ficou estável, próximo de 2 minutos. O grupo perseguidor era um grupo que não conseguia se organizar, não tinha coesão, ele flutuava muito o número de atletas, porque a cada sessão de paralelepípedo aconteciam tombos, problemas mecânicos, diferentes atletas com diferentes características ganhavam ritmo ou perdiam ritmo dependendo de qual a característica da sessão de paralelepípedo. Então, nas sessões de paralelepípedo, algumas atletas sobravam, dependendo da extensão do paralelepípedo ou da intensidade. Quando elas voltavam para o asfalto, o grupo ele tendia a aumentar o número novamente. Entre essa confusão toda do grupo perseguidor, a Deignan lá na frente ela mantinha uma diferença média de 2 minutos do grupo perseguidor. Aqui no canto da tela vocês podem ver o gráficozinho da dificuldade dos setores de paralelepípedo, vários tombos, como eu comentei, o que é característico no Paris-Roubaix, por diferentes motivos. Problema mecânico, toca no freio, escorrega, uma cai, a outra cai, e daí tem esse efeito dominó, que é bem característico. Faltando 26,9 quilômetros, o grupo perseguidor tinha 20 atletas. As duas equipes que tinham maior representação numérica era a Jumbo-Visma e a Movistar, só que ambas as equipes elas não assumiram a responsabilidade de realmente colocar um ritmo forte para fechar o gap da Deignan. A Movistar ela esteve até mais presente que a Jumbo-Visma, mesmo a Marianne Vos sendo da Jumbo-Visma sendo talvez a grande favorita, a Jumbo-Visma talvez ela não fez jus a esse trabalho de conseguir controlar o gap. Faltando 18 quilômetros, exatamente no momento desse print, foi quando a Marianne Vos falou assim, ok, esse grupo perseguidor não está conseguindo fazer absolutamente nada em relação à diferença da Deignan. Ela chamou a responsabilidade e começou a forçar o ritmo muito nesse trecho de paralelepípedo. O que aconteceu no exato momento onde ela começou a forçar o ritmo? Caos no grupo perseguidor. Como vocês podem ver, bem aqui embaixo da tela, tem só o cucuruto do capacete amarelo e preto da Marianne Vos. Na roda dela, quem respondeu ao ataque imediatamente foi a Longo Borghini, da mesma equipe da Deignan que está lá na frente. Então a Trek fez um trabalho simplesmente fantástico. A Deignan fez o que ela tinha que fazer, ir para frente e manter o gap. A Longo Borghini ela fez o que tinha que fazer, que é ficar atenta no grupo perseguidor para qualquer movimentação. A Marianne Vos acelerou, imediatamente a Longo Borghini foi na roda da Marianne Vos e atrás o caos com quedas. Se o grupo perseguidor já não trabalhava junto, após essa queda ficou mais fragmentado. Após essa queda, o cenário era Deignan com uma diferença média de 1 minuto e 20 em relação a Marianne Vos.
né? E a Mariana Voss com uma diferença de alguns segundos em relação a Longo Borghini. Essas três atletas foram caminhando em direção à linha de chegada ou em direção a 1,5 volta no velódromo. E foi assim, por incrível que pareça, impressionante a performance da Daignan. Cruzou a linha de chegada em primeiro, a Mariana Voss em segundo, a Longo Borghini em terceiro, comemorando o trabalho de equipe da Trek que foi primoroso. Daignan comemorando Mariana Voss, que estava relativamente frustrada, afinal de contas, primeira edição de uma prova icônica, com certeza todas entrarão para a história, né? Só que a Daignan tem um lugar especial nesse momento especial da história. Como vocês podem perceber, ambas as atletas têm o arco-íris de campeã mundial. Ambas já foram campeãs mundiais de ciclismo. Essa é a Daignan comemorando junto com a equipe. Essa é a classificação das 10 primeiras, né? E as 3 que subiram o pódio, Daignan, Voss e Longo Borghini, 2 atletas da Trek Sagafredo. Na verdade, no top 10 são 3 atletas da Trek Sagafredo, então indiscutível o trabalho de equipe. Todo mundo fala do quanto torturante as sessões de paralelepípedo, e realmente é, e eu gostaria de destacar para vocês algo que talvez vocês não tenham se atentado, que é Daignan fez a prova, a competição sem luva. Olha o detalhe da mão dela, bem aonde apoia no STI, completamente em carne viva. Ah, vocês não tinham reparado, né? Eu vou mostrar para vocês. Essa é a entrevista quando ela fala um pouco sobre a estratégia. Ela estava surpresa porque não era o plano para que ela ganhasse, mas mais do que merecido. E o que ela fez, você não faz por acaso. É que foi uma estratégia que, para sustentar essa estratégia por 80 quilômetros, se manter distante de um grupo perseguidor por 17 trechos de paralelepípedo, 29 quilômetros, realmente não é fácil. Prova de que não é fácil é a mão dela. Então, além do troféu de paralelepípedo, ela vai ter uma boa lembrança por alguns dias, mas eu tenho certeza absoluta que não existe arrependimento em relação ao que foi feito. Eu acho que é isso em relação à primeira edição da Paris-Roubaix prova feminina. Nós, como torcedores, estamos extremamente... podemos nos sentir extremamente privilegiados, porque agora temos um final de semana repleto de Paris-Roubaix, sábado a prova feminina, domingo a prova masculina, e é isso. Por favor, descarreguem todos os comentários, informações adicionais, algo que eu deixei passar, algo que precisa ser complementado, as notícias de bastidores, que são as que eu mais gosto, e eu acho que é isso. Abraço, tchau, parabéns para elas.